Olá a todos, espero que esteja tudo bem convosco. Então, sejam bem-vindos ao meu mais recente projeto. Portanto, é um projeto que eu tenho tido em mente há meses, há bastante tempo, mas que acabei por, de certa forma, ir adiante, porque não sabia se efetivamente este era o caminho para me alinhar a uma nova energia relativamente ao meu propósito. E entretanto tive vários sinais, várias confirmações que efetivamente eu tinha que fazer, porque efetivamente eu andava a sentir que eu tinha que desvincular-me um bocadinho relativamente aos baralhos. Portanto, oráculos e tarô é assim a minha cena, sou completamente apaixonada. Para já não me vejo a desvincular completamente disso, mas houve um momento em que eu senti que eu precisava de mais alguma coisa, eu precisava de trazer a minha mensagem de outra forma, não é? E efetivamente me foi aparecendo vários sinais em que eu teria que desenvolver o meu propósito de outra forma, para além dos baralhos. Eu estava a sentir mesmo não querer desistir, mas comecei-me a sentir um bocadinho desmotivada. Houve uma altura em que eu comecei-me a sentir um bocadinho desmotivada, comecei a fazer, lá está, muita introspeção, muitos questionamentos sobre o meu propósito, se efetivamente estava no caminho certo. E depois começou-me efetivamente a surgir. Eu tenho ali um baralho, estou a olhar para ele, um baralho em que, quando eu o obtive, estava sempre a surgir a parte dos oráculos e de cura energética, que é aquilo que eu estava a fazer. E quando eu comecei a sentir esta do querer mais, eu comecei a ficar desmotivada, eu sentia que eu queria desvincular-me um bocadinho dos oráculos, continuando trabalhando com eles, mas sentia que efetivamente o meu propósito precisava de ser feito ou concretizado com outra coisa. E o problema é esse, é que eu sabia que havia mais, eu posso oferecer mais, mas eu questionava-me como é que eu posso fazer isso. E é aí que estava mesmo, eu estava a sentir um bocadinho sugada, eu estava a sentir muito mal comigo mesma, porque fogo, eu gosto do que faço, eu sou completamente apaixonada, mas ao mesmo tempo eu tinha aquela energia de desmotivação, de ainda não estar 100%, sentia-me um bocadinho desalinhada de alguma forma, e depois eu peguei, então, num baralho que eu tenho ali e que eu utilizo no serviço Missão de Vida, e é interessante que começou a surgir as cartas de ser professora espiritual, começares a fazer palestras ou seminários, portanto, muita energia de comunicação. E eu fiquei, oh meu Deus, vocês estão a gozar com a minha cara, tipo, eu neguei, lá está, às vezes há certas informações que vêm até nós e não quer dizer que elas sejam incorretas, mas que nós não estamos preparados para ouvir ou não queremos aceitar. E eu naquela altura, de facto, eu acho que não estava preparada para aquilo, porque eu sinto que estava efetivamente a avançar demais. Lá está, estava a sair um bocadinho da minha zona de conforto. E olhei para aquela carta que fala de ser professora espiritual e olhei para aquilo e fiquei, não, isto é demais para mim, como é que eu posso ser professora espiritual? E pronto, eu levei assim muito tempo, eu comecei a ter esta desmotivação no verão passado, portanto já foi há algum tempo, e, e foi toda uma luta contra mim mesma e contra as mensagens que me iam surgindo, porque é interessante que os meus guias e todos aqueles seres que me acompanham na minha jornada aqui tem uma maneira super interessante de dizer: olha, é isto, tens que ir por aqui. E muitas dessas mensagens vêm através de vocês que
estão comigo, que me acompanham e muitos daqueles que fazem consultas vão-me dando assim algumas dicas, algumas mensagens e vão confirmando um bocadinho daquilo que os meus guias vêm dizendo. Portanto, quando efetivamente nós negamos alguma informação ou recusamos algo, o universo e o plano espiritual vai de alguma forma vos empurrando, vai-vos dando algumas dicas, alguns sinais que efetivamente é aquele o caminho e que tens que ir seguir por ali, não vale a pena andares a adiar. E pronto, e foi o que aconteceu. Eu acabei por aceitar, mas sempre com algum receio e também, lá está, eu questionava-me de que forma é que eu posso fazer isso? E é interessante que eles agora, portanto, trouxeram essa mensagem de começar a expandir um bocadinho mais o meu trabalho, a começar a trabalhar para grupos e não para pessoas individualmente, a trabalhar muito energia de meditação, e de também trazer um bocadinho da minha experiência. Uma coisa que eu ouço desde miúda, isso é um bocadinho. Pode ser um bocadinho ridículo para vós, mas uma coisa que eu ouvia desde miúda e eu não estava a perceber porquê, não me fazia sentido, é a tua história vai inspirar outros. E estava sempre, tu vais servir de inspiração. E eu não estava a perceber porquê, como é que eu, uma mera humana, não é? Estava-me aqui a inferiorizar um bocadinho, como é que eu posso inspirar alguém? É impossível, só os mestres, não é? É que podem fazer, ter esse papel, essa função. E hoje, olhando para isso que eu sempre senti, eu acho que quando eles me trouxeram essa mensagem de ser professora espiritual, é nesse sentido de partilhar a minha história, partilhar as minhas experiências, partilhar as aprendizagens que a minha alma já obteve, também falar um bocadinho sobre processos de cura, e que vão ser um bocadinho difíceis para mim partilhar, ok? Existe aqui uma alma que já experienciou muita coisa, apesar que eu, Sandra, né, em modo Sandra, e novinha, dá aquela sensação, a miúda ainda tem que crescer muito, mas a verdade é que já experienciei muita coisa e que vai ser muito desafiante expor-me. Vai ser muito desafiante colocar no mundo para toda a gente ver. E isto é outra coisa que me vai ligar a algo que eu estou neste processo a trabalhar, que é mostrar a minha vulnerabilidade. Não é? É aquele processo em que nós vestimos um bocadinho de máscaras, de camadas, de barreiras, porque nós queremos sentir-nos protegidos na nossa zona de conforto. E aquilo que eu tenho trabalhado é isso mesmo, é desmanchar esses muros, essas barreiras e mostrar ao mundo aquilo que eu sou, aquilo que vivenciei e mostrar aquilo que eu sou, basicamente, mostrar o meu lado vulnerável e que no fundo esse lado vulnerável, o exprimir aquilo que já passei e aquilo que eu sou, no fundo vai inspirar outras pessoas. Portanto, essa essa, essa situação de ser professora espiritual, eu acho que vai ser muito nesse sentido, de experienciar e colocar no mundo aquilo que eu sou. E, obviamente, que vai haver pessoas que vão ressoar com a minha energia e está tudo bem, é ótimo, e há outras pessoas que não e está tudo bem na mesma, não é? Portanto, aqui este projeto será um bocadinho para cumprir de alguma forma aquilo que me tem vindo a ser pedido e que eu tenho andado a adiar, que é expor-me, mostrar-me ao mundo a verdadeira Sandra, entre aspas, porque eu estou como Sandra, eu não sou a Sandra, não é? A Sandra é apenas o nome deste corpo, desta experiência e não da minha alma, portanto. E este podcast, no fundo, eu não gosto do nome podcast, não sei porquê. É o nome que as pessoas dão, mas não gosto muito desse nome. Vai ser muito desafiante para mim, porque eu quero efetivamente expor-me, eu quero mostrar quem eu sou, eu quero partilhar, no fundo vai ser um podcast de muita partilha,
vai ser um podcast em que eu não estou como terapeuta, mas estou enquanto alma, ok? Para desvincular um bocadinho também desse terapeuta Sandra, não é? Portanto, vai ser um podcast de partilha, de inspiração, e obviamente que esse é o meu objetivo, é inspiração para vocês, de muita partilha. E no fundo aqui inspirar-vos a vocês, vos ajudar de alguma forma e ajudar-me a mim, porque eu sei que vai haver aqui momentos, experiências em certos episódios que vai ser também muito desafiante para mim. E no fundo eu não quero também me limitar. Não quero dizer isto vai ser só sobre espiritualidade, vai ser só sobre isto, não. Porque lá está, eu não me quero limitar, eu não quero dizer que o meu podcast vai ser só sobre isto. Porque eu ia estar-me a limitar a mim mesma, e uma aprendizagem que eu retirei também há pouco tempo é que nós enquanto ser humano e experiência humana, nós nos limitamos tanto, não é? Nós somos isto, nós só temos estes dons, ou nós só temos estas capacidades, e nós podemos ir tão além, e quando nós colocamos algo num quadrado, nós só estamos ali, não podemos expandir mais, e a palavra deste ano para mim vai ser mesmo expansão. Portanto, na expansão não pode haver limitações. Ok? Portanto, o podcast vai ser livre, eu vou falar do que quero, do que me apetece, e pronto, vai ser. E quem ressoar, ótimo, quem não ressoar, tudo bem. Portanto, isto foi assim uma breve explicação. Portanto, o podcast ou o episódio de hoje vai ser um bocadinho falar sobre a minha experiência, porque eu sei que, pelo menos aqueles que me acompanham há mais tempo, têm alguma curiosidade sobre mim, todo o meu processo, toda a minha jornada, porque, portanto, sou novinha, não é? Como toda a gente tem aquela ideia que eu sou muito novinha. Eu não sou assim tão novinha, tenho 25 anos, portanto já sou considerada uma adulta, mas as pessoas, portanto, ainda ficam assim muito curiosas como é que alguém com 25 anos já está a trabalhar com isto, porque no normal, não é? De forma generalizada, são pessoas mais velhas, não é? Portanto, venho aqui falar-vos então um bocadinho da minha história, do meu processo relativamente à espiritualidade. E isto da espiritualidade poderei falar sobre um episódio à parte. A espiritualidade está em todos nós, tá bom? Portanto, relativamente à minha jornada e como é que eu hoje estou aqui, não é? Esta ligação que tenho, olhando para trás, sempre teve, ok? Não foi assim de um momento para o outro. Há pessoas que efetivamente de um momento para o outro, mas eu sempre tive esta ligação, esta conexão com a espiritualidade, sempre foi algo que lidei com muita naturalidade, como se fizesse parte de todos nós. E, portanto, os primeiros sinais foi mesmo desde miúda, portanto, isto são coisas que foram contadas pelos meus pais, está bem? Eu não sei se efetivamente são reais ou não, portanto, estou a confiar na palavra dos meus pais. Foi quando eu tinha um aninho, portanto, o meu avô paterno faleceu quando eu tinha um ano, e quando eu tinha um ano, no meu quarto, eu começava a apontar e dizia, olha, o avô, vovô, portanto, na maneira de um ano, né? na linguagem de uma criança de um ano, e apontava e dizia avô. E os meus pais, coitados, olhavam para um lado e para o outro e não viu ninguém. Portanto, pronto, foi mesmo desde miúda, apesar de que eu acredito que as crianças têm essa maior sensibilidade, porque lá está, tem uma energia completamente diferente, mais pura, que acaba por não haver maior transparência relativamente ao outro lado. Nós, enquanto crescemos, começamos a criar aqui alguns véus, algumas barreiras relativamente ao mundo espiritual. Pronto. E em todo o meu processo, eu tive, lá está, aquelas experiências
paranormais que toda a gente fala e não sei o quê, desde sentir que estava a ser observada, desde sentir presenças quando não estava ali ninguém, toques tocavam muito na zona dos ombros, dos braços, nas mãos, sentia mesmo um fresquinho, ou assim um género de arrepios, como se fosse ali uma energia. É assim uma coisa difícil de explicar, até porque já foi há muito tempo, eu já não sinto tanto. Sentia também, ouvia respirações, passos, barulhinhos, ouvia às vezes, dava-me a sensação que chamavam pelo meu nome, e depois eu olhava e não dava lá ninguém. E portanto tive sempre esse tipo de contacto. E obviamente, e vou ser-vos muito, muito sincera, eu era muito miúda, e sempre cresci com este tipo de experiências, com cheiros, quando não estava ali ninguém, as luzes a apagar e acender, portanto, sempre tive este tipo de experiências desde miúda. E confesso que efetivamente aquilo meteu muito medo. Eu assustava-me mesmo, eu tinha muito medo. E eu não via com a mesma abertura que se calhar eu vejo hoje. E as coisas vinham assim mesmo de forma muito, muito intensa, e para uma miúda, apesar de sentir que aquilo era normal de alguma forma, eu tinha muito medo. E pronto, isto foi assim desde. Pronto, foi sempre assim, lá está. E foi há quatro não, há 6 anos que eu tive assim, atingi um pico relativamente à parte da espiritualidade, e foi há 6 anos que surgiu então o despertar, né? Aquilo que toda a gente fala que é o despertar. Foi assim mesmo o pico e o despertar para a situação. Portanto, há 6 anos, portanto, há 6 anos, faleceu a minha avó materna e depois o meu pai, e foi mesmo assim uma bomba muito grande, foi muito difícil de lidar. Mas antes ainda de falecer a minha avó e o meu pai, portanto, a minha avó faleceu em março, e não sei se possivelmente em janeiro, fevereiro. Eu estava no quarto, estava na cama, eu acordei ao meio da noite, e eu só me vir para o lado direito e eu vejo uma mulher toda de preto a olhar para mim assim muito, assim sem, não sei, nem sequer sei explicar a feição daquilo, mas aquilo meteu-me imenso, imenso medo. E aquilo ficou a atormentar durante muito, muito tempo. Até eu lembro-me de ter comentado com a minha mãe e defini um bocadinho de como é que era a pessoa que eu vi. Portanto, era baixa, estava toda de preto, usava saia, usava um lenço, pele muito branca, com algumas bastantes rugas na cara. E é interessante que a minha mãe disse: Olha, parece-me ser a mãe da minha mãe, portanto, a minha bisavó. E passado uns meses, eu acredito que aquilo foi passado uns meses, a minha avó falece. Portanto, possivelmente era a minha bisavó toda vestida de preto para avisar que havia ali um processo de luto, de desencarne, não é? E pronto. Eu lembro-me de meses antes, não é? Do falecimento da minha avó. As coisas em casa estavam intensas, portanto, toda a minha experiência e de experiências paranormais, digamos, houve picos. Houve picos. Havia alturas em que não havia nada, e depois havia, pronto, era realmente em picos. E antes da minha avó a falecer, houve assim um pico muito grande. O meu pai também ouvia, sentia. Portanto, nós em casa, basicamente, tirando a minha mãe, que era assim um bocadinho mais reticente relativamente a isso, todos nós sentíamos, todos nós tínhamos aqui esta sensibilidade, no fundo.
e atingimos aqui este pico antes da minha avó falecer. O meu pai também dizia que sentia o meu avô, e efetivamente eu sentia ali muita presença e sentia que aquilo não era normal. Mas lá está, aquelas experiências que no fundo a gente vivencia tinham um porquê, mas nós com receio, com medo, acabamos por nunca perceber o que era. E pronto, acabou por falecer a minha avó. Um, e, e lembro-me no funeral da minha avó, quando estávamos todos ali a despedir-nos dela, no fundo, eu ter sentido assim uma paz maravilhosa. Eu nunca mais senti isso, mas foi como se naquele momento ela tivesse partido e eu, tendo uma sensibilidade diferente, eu senti aquilo que muitas pessoas descrevem, né, a partida, e foi uma paz, um amor, assim, uma coisa. Eu chorei naquele momento, não foi tristeza, foi que eu senti uma imensidão de amor muito grande. Eu estou a contar isto e estou-me a arrepiar toda, inacreditável. Depois, e isto poderia ter acalmado, não é? Depois a partida da minha avó podia ter acalmado e não acalmou. Continuou. E em agosto, portanto, em agosto, que também é um mês em que eu faço anos, por volta até na altura que eu fiz anos, eu tive um sonho que foi com o meu avô paterno. E ele não me aparecia nos sonhos há muitos anos mesmo. E ele apareceu num sonho. E era assim um sonho com uma tonalidade até de cor muito densa. Eu senti mesmo alguma energia densa naquele sonho. E o meu avô apareceu e olha, toma cuidado com o teu pai. E foi basicamente isto. Ainda me lembro como se fosse ontem. E eu depois fui contar ao meu pai, olha, o teu pai disse para eu tomar conta de ti. O meu pai, porque ele tinha assim um feitio de eu quero, posso e mando, ninguém manda em mim, portanto assim muito espírito livre. E o meu pai achou uma piada muito grande. E aquele sonho, na verdade, atormentou-me um bocadinho. Uma pessoa não sonha com aquela alma, não é? Há muito, muito tempo, e do nada reaparecer, tendo aqui uma energia de aviso, de cautela. Mas lá está, eu sempre, desde miúda, tendo estas experiências, eu nunca pensei que através de um sonho poderia surgir um aviso que 2 semanas depois o papai parte. 2 semanas ou uma semana depois, não tenho a certeza, não vos quero estar a mentir. 1 ou 2 semanas depois de eu ter aquele sonho em que o meu avô paterno aparece a dizer, olha, toma cuidado ou toma atenção ao teu pai, o meu pai falece passado 1 ou 2 semanas. E foi aí que eu fiquei, meu Deus. Eu acho que foi a partir daí que efetivamente eu comecei a ver as coisas com significado, que tudo acontece por uma razão. Mas lá está. Depois a partida do meu pai foi muito, muito difícil. Foi assim, e até hoje foi uma das piores alturas da minha vida, em que eu fui mesmo ao fundo. Eu comecei a questionar tudo, eu comecei a questionar o sentido da vida, porque é que eu ia continuar aqui. Foi muito, muito difícil mesmo, e eu só pedia a Deus, aos meus guias, aos meus anjos, apesar que na altura eu não acreditava muito, não, eu não acreditava muito em guias, acreditava que tinha um anjinho da guarda, que era o meu avô, e eu só pedia, eu quero que vocês me tirem daqui, eu quero ir ter com o meu pai, eu não consigo continuar a minha vida sem o meu pai, porque efetivamente eu e o meu pai também tínhamos uma ligação muito, muito profunda, que é muito mais do que uma ligação entre filha e pai. É assim uma conexão, não vos consigo explicar. A gente conseguia comunicar e perceber se um estava bem ou não, só com o olhar. Portanto, era assim uma ligação muito especial. E ver essa pessoa
que é mais que um pai, é uma amiga, é um confidente e tudo isso, a partir, é como se tivessem tirado o chão completamente. E por isso é que eu comecei a questionar tudo. Eu fiquei extremamente revoltada mesmo. Eu comecei a negar tudo. Eu comecei a negar Deus, o universo, que você, a força superior no fundo. Eu fiquei revoltada. Eu disse coisas que hoje olhei e pensei: meu Deus, eles devem ter tido uma paciência para maturar muito grande. Eu fiquei mesmo muito revoltada e depois acabei por sentir que tinha que. Lá está, e depois, a partir do meu pai, as coisas começaram a acalmar um bocadinho em termos de experiências paranormais, apesar que sentia muita presença do meu pai, e isto porque lá está, foi uma situação complicada, foi muito de repente, a gente não estava preparados para aquilo e eu acredito que o meu pai também não estava. E nós éramos muito, muito próximos e acredito que para ele tenha sido difícil ver nós com essa dificuldade em adaptar, portanto eu sentia muita presença dele. E então acabei por ir a uma médium. E ela acabou até depois, portanto, comunicamos com o meu pai, etc. E ela acabou por dizer: olha, Sandra, tu vais trabalhar com isto, com espiritualidade no fundo. E acham que naquela altura, estando revoltada com tudo, eu acreditei naquilo? Claro que não, eu não acreditei em absolutamente nada. Aquilo fez-me muita confusão. Como é que podiam dizer aquilo estando revoltada com aquilo? E pronto, mas lá está. E como eu disse no início do podcast, neste episódio, o universo, o plano espiritual tem uma forma de nos encaminhar para aquilo que é o nosso caminho. É inevitável. Eu acredito que existem certas situações em que nós estamos destinados a seguir. E no fundo o plano espiritual quer nos encaminhar para lá. E foi o que aconteceu. Eu depois, obviamente, estava em negação. A mensagem que vinha dos meus guias é: tem calma, isto não, tu vais ainda agradecer por isto ter acontecido. E eu ficava ainda mais frustrada: como é que é possível vocês estarem a dizer isto? E eu estando mesmo, eu não digo a berrar com eles, mas muito irritada mesmo, a mensagem que vinha do outro lado era de um profundo amor e compreensão. E lá está, isto houve um tempo, não é? Foi um tempo de muita adaptação e de aceitação, porque no fundo eu tive ali um período de recusar a aceitar-me. E passado uns belos meses, não sei por que razão, eu fui à FNAC e fui para a parte para a parte esotérica. Lá está, esta ligação com a espiritualidade, apesar de ter-me negado e não ter compreendido o porquê, eu sempre tive curiosidade em ver programas, em ver documentários, tudo o que tivesse envolvido esta ligação entre mundos. E lá está, não sei porquê, não me recordo muito bem. Eu fui para a parte do esoterismo e depois eu vi um baralho de cartas, portanto, um tarô. E eu ainda tenho esse tarô aqui. Já não uso tanto, mas lá está, é muito especial para mim. E olhei para aquilo e houve ali qualquer coisa que deu um clique que me chamou a comprar aquilo. E quando eu digo um chamar, não é aquele impulso de comprar coisas materiais. Eu estava a sentir que havia ali qualquer coisa para me chamar a comprar, mas depois havia o outro lado. É como eu tivesse ali o diabinho e o anjinho. Mas por que raio vais comprar aquilo se nunca tiveste interesse neste tipo de coisas, não é? Eu sempre tive interesse na parte de espiritualidade e de espíritos e não sei o quê, mas tarot nunca tive qualquer curiosidade, eu nunca tive qualquer contacto até com isso.
E do nada sentir aquele chamado para comprar. Lá está, houve aqui um conflito, dizer como é que é possível tu quereres comprar aquilo, não faz sentido. Mas eu pensei, bem, nada é por acaso. Eu acabei por comprar, cheguei a casa, não sei, quando eu comecei a ter aquilo nas mãos e a passar carta a carta, aquilo tudo, parece que toda a energia estava a vir e comecei a fazer para mim. E posso dizer que os oráculos foram muito importantes para mim para me adaptar a este processo de cura e de luto que tive relativamente à partida do meu pai. A perceber os porquês, a perceber o meu processo, a minha jornada, e em tudo que me rodeava, deu-me assim um chão, foi um pilar muito grande, foi um instrumento e uma ferramenta importantíssima para me lidar com todas as situações que eu estava a vivenciar. E pronto, comecei a fazer a mim, mas lá está, eu comecei a fazer a mim, eu comecei a trabalhar com os oráculos e tarot para mim, mas nunca pensei que ia fazer a outras pessoas. Eu estava a trabalhar, eu estava a estudar, eu comecei a estudar, eu comecei a ler os livros do Allan Kardec, se não me engano, que é esse o nome, porque tinha muita curiosidade, porque queria saber mais, mas lá está, eu nunca pensei que eu ia trabalhar para outras pessoas, não ia estar ao serviço, no fundo. Só que entretanto depois começou depois a pedirem para fazer e que fazia sentido, e depois da família foi a colegas, e depois de colegas foi começar a surgir desconhecidos na rua, e quando eu dei por mim, e foi assim, e quando eu dei por mim foi, eu já estava metida nisto, né? Eu já estava metida nisto, eu pensei, olha, já estou aqui, já estou a trabalhar, já estou a fazer consultas e já. Foi assim, num processo tão natural que quando eu me apercebi, eu já estava a fazer isto. Isto é estranho de explicar, mas é verdade. E portanto, eu comecei a desenvolver isto, eu comecei a tirar formações, e a verdade é que desde que eu comecei a trabalhar com isto, a desenvolver, a trabalhar com o tarot, com os oráculos, a estudar, a ler livros, isso, aqueles picos de experiências paranormais já não têm sentido. Sinto presenças, sinto essa energia, mas de uma forma muito mais serena, que não me assusta. Eu encaro esse tipo de sensações que tenho, que já não vêm com tanta intensidade, vejo de uma forma diferente e não com receio, mas com todo o amor. E portanto, hoje estou aqui ao serviço, portanto, tudo isto é a minha jornada. Obviamente que também já tive sonhos, tenho também muito trabalho com sonhos, trabalho muito com sonhos. Já acredito que já tive aqui uma viagem, uma não, várias, em que se eu contasse a todas as pessoas, meu Deus, não é? Diziam que eu era meio maluca e que tinha que ir para o manicômio. Que, que eu não consigo explicar. Há coisas que eu não consigo explicar. Mas obviamente que em todo o meu processo e vivenciando estas experiências, eu sabia que nem todas as pessoas tinham esta abertura relativamente à espiritualidade. E isto é o que vai ser, é o que é engraçado, é pessoas que me conhecem há muitos, muitos anos, há 10, 12, 13 anos, quando eu comecei a trabalhar com isto, elas ficaram, até mas agora tu trabalhas com isto? Porque as apanhei de surpresa, porque eu nunca falei que tinha este tipo de experiências, que tinha este tipo de interesse. E para elas foi mesmo assim, como é que a Sandra agora se meteu nisto? Mas a verdade é que sempre tive esta ligação, mas eu nunca partilhei isto com ninguém, porque eu sabia que nem todas as pessoas iam levar a bem eu a partilhar isto. E portanto, o meu processo, a minha jornada é isto, basicamente. Tudo começou desde o início, desde miúda, porque sempre foi muito natural. O despertar, sem dúvida, foi após a partida do meu pai, em que me tiraram o chão, em que me tiraram tudo. E simplesmente eu tive que confiar e ter fé
que os chamados que eu estava a sentir iam-me colocar no sítio certo. E a verdade é que hoje eu sinto-me imensamente grata por aquilo ter acontecido, pela partida do meu pai. Aliás, eu agradeço a sua alma, porque no fundo ele foi um portal, né? Foi um portal para o meu despertar, para hoje eu estar ao serviço. Portanto, eu sinto aqui uma conexão com o meu pai, além do meu avô, que é um dos meus guias. O meu pai teve aqui, e eu estou-me a arrepiar toda, foi assim um portal, uma alma que me ajudou a estar aqui hoje ao serviço. Portanto, ele no fundo, ele tem aqui um papel muito importante e eu sinto-me imensamente grata. Lá está, naquela altura eu não estava a achar piada a isto, mas hoje eu sinto uma gratidão profunda e intensa pela alma do meu pai, por ele ter partido e com sua partida eu ter-me despertado para o meu propósito. E agora, se vocês me perguntarem um bocadinho a leste daquilo que eu estava a dizer, mas surgiu. Mas não és batizada. Eu sou batizada como católica, não me considero católica. Aliás, eu nunca considerei nenhuma religião, porque eu desde miúda tenho uma grande empatia, gosto muito de ver filmes, documentários sobre Jesus, toda a parte da Bíblia, mas eu sempre tive uma forma de ver não tão séria 100% como diz na Bíblia. Aliás, houve na altura que é para fazer a catequese, os meus pais chegaram ainda a ir lá e falaram comigo como é que seria, e algo dentro de mim, eu comecei a ter aqui uma ansiedade muito grande e eu sentia que aquilo não fazia sentido para mim. E acabei por não fazer a catequese. Eu sou batizada, mas em termos de catequese eu não fiz nada porque os meus pais chegaram ao pé de mim, queres fazer? E eu senti que aquilo não era para mim. Eu não estava a sentir conexão com a religião católica. Portanto, se não faz sentido para mim, eu não vou estar lá a fazer nada. Eu disse assim, eu não vou estar a fazer nada. E pronto, acabei por não fazer, apesar de que eu sinto uma conexão com Jesus e com a parte bíblica, mas não levando a 100% tudo o que está lá. Eu sinto que houve aqui muitas mudanças, muitas alterações na história. Portanto, e mesmo tirando a parte católica, todas as religiões, é assim, não sou estudada em todas as religiões, mas eu não sinto nenhuma conexão com nenhuma. Eu sinto que nasci muito livre. Eu sinto que a nível espiritual e tudo isso, eu sou um ser muito livre. Eu não sinto conexão com uma coisa específica. Não sinto que esse tipo de contacto acabam por me limitar. E eu não estou a dizer que vai limitar outras pessoas, mas a mim eu sinto-me limitada. Eu sou muito espírito livre. Eu hoje estou bem a fazer isto, mas amanhã posso estar a fazer outra coisa. E portanto, aquilo que eu sinto em termos de religiões é tirar proveito daquilo que te faz sintonia e que te faz ser melhor humano e ser melhor alma também. De resto, eu não quero saber, lá está. Retiro tudo aquilo que me possa acrescentar e evoluir, tudo o resto a mim não me interessa. E isto é a minha forma de ver, eu sou muito espírito livre. Eu acho que isto é uma coisa que eu tenho pensado muito. Eu, a nível espiritual e tudo isso, eu sou uma pessoa muito livre. Não gosto de me sentir limitada a trabalhar com aquele ser, porque aquilo é que é, ou com Jesus, ou com Buda, eu vou trabalhar com aquilo que eu sentir no momento, não me quero limitar a nada. Isto é a minha forma de ver, não quer dizer que as outras pessoas que façam de uma forma completamente diferente estejam errado, desde que lhe faça evoluir, crescer enquanto humano e não só enquanto alma, faça ser melhor,
está tudo bem, não é? Agora, se aquela religião, aquela situação te está a condicionar, então se calhar aquilo não é melhor para ti, não está em sintonia contigo. E aquilo que eu sinto um bocadinho relativamente à espiritualidade barra religião. E desde miúda lá está. E é interessante que ainda ontem vi um vídeo em que a rapariga diz que nós, enquanto pequenos, temos uma energia tão ingênua, tão pura e que ainda não está condicionada à, à parte da família, das crenças da família. O facto de eu ter dito logo que não quero aquilo é porque simplesmente a minha alma não estava em sintonia com aquilo. E eu sinto que, apesar que ainda não trabalhei em vidas passadas isso, eu acredito muito que eu possa ter passado por um processo relativamente à parte católica. E, e é interessante eu ter falado nisto porque eu tive um sonho, e isto já foi há muitos, muitos anos mesmo, há uns 8 ou mais anos, para vocês verem, mas foi um sonho que me marcou tanto e eu acredito que aquilo possa estar um bocadinho associado com aquilo que vivenciei em vidas passadas. E o sonho basicamente foi a noite toda freiras atrás de mim. Eu sei que é um bocadinho estúpido, mas foi basicamente o sonho todo, freiras atrás de mim. E foi um sonho que me marcou tanto que isto já foi há anos mesmo, há 8 ou mais anos, e ainda hoje eu me recordo da ânsia que tive e do medo que tive. Foi assim, muito, muito intenso. E acredito que aquilo podia ter sido um processo de cura que tive relativamente a vidas passadas e que talvez hoje, e não só, esta experiência humana, eu quero me desvincular de tudo o que é religião. Eu quero ser espírito livre, no fundo. Portanto, este é o meu processo de jornada relativamente à minha espiritualidade, entre aspas, a ter-me colocado aqui neste momento a servir a todos vós. E no fundo eu lembro-me de haver uma menina que perguntou como é que tu soubeste que era isto o caminho? Isto pode ser um podcast, se vocês sentirem, pode ser um podcast sobre missão de vida ou propósito de vida, eu posso falar à parte, mas lá está, eu trabalhei em outras áreas e nunca senti a abundância, a harmonia e a fluidez e então sintonia comigo que eu sinto com isto. E no fundo foi a ter fé e confiança e não querer forçar algo. No fundo, eu nunca tive, desde miúda, a dizer, eu tenho um propósito de vida. Nunca estive aberta a esse tipo de que nós somos não é nós somos uma alma, mas eu nunca pensei, eu desde miúda nunca tive aquela busca pelo propósito, não é? Só depois do meu pai ter partido. Mas lá está, eu nunca forcei a encontrar o meu propósito, eu simplesmente, ou o plano espiritual, ou aquilo que vocês acreditarem, aliás, é que fez com que eu colocasse nesse caminho. Eu nunca forcei nada, aliás, eu forcei para não fosse o meu caminho, porque eu recusei-me a ver que aquilo era para mim. Mas lá está, o plano espiritual, os teus guias vão-te dar sinais que é por ali. Por exemplo, o primeiro contacto com este mundo, com a médium, ela acabou por dizer que eu ia trabalhar com isto, mas lá está, aquela informação, naquela altura, naquela experiência que eu estava a vivenciar, não me calhou bem. Eu recusei a ver aquilo. Passado mais tempo, foi o tarô, os oráculos, o chamado para comprar aquilo. Depois foi as pessoas começaram-se a aproximar de mim, a pedir ajuda, para desabafar e não sei o quê. Foi assim, certos sinais que foram surgindo. Não foi porque eu a quero descobrir. Não, foi muito natural. O plano espiritual vai-nos colocar onde nós precisamos de estar. Portanto, isto se é algo que vocês gostariam de falar, de discutir, que eu partilhasse um bocadinho a minha visão, no fundo, sobre o propósito e missão de vida, posso também fazer um podcast, um episódio especificamente para isso. O episódio de hoje era mesmo para partilhar um bocadinho como é que hoje eu estou aqui. Porque eu acho que vocês têm uma curiosidade muito grande, porque eu sou muito jovem, não é? Portanto, obviamente que houve aqui várias experiências, eu tentei resumir um bocadinho, tive vários sonhos, tive vários contactos, portanto,
várias coisas, mas eu quis de alguma forma resumir um bocadinho para vocês perceberem no fundo aquilo que foi mais principal, que é, eu desde miúda sempre tive este contacto, tive sempre esta abertura, não tenho abertura com, não é abertura, mas ligação específica com nenhuma religião, porque sempre senti liberdade, sempre senti esta sensação de que as religiões a mim podem me limitar enquanto ser, e que quer ser um espírito livre e permitir-me experienciar aquilo que a minha alma sentir que naquele momento é o mais correto para ela, e que depois, com a partida do meu pai, aí sim foi assim uma grande transformação que acabou por me levar efetivamente a perceber que tudo aquilo que eu experienciei fazia parte da minha jornada, do meu propósito de alma, que é neste momento servir-vos de coração e alma. Portanto, é este o podcast, este episódio. Eu já tenho aqui algumas listas de episódios que se calhar seria interessante partilhar convosco. Entretanto, podem deixar aí nos comentários ou até enviar uma mensagem privada para a página Amor e Gratidão, de episódios, questões que vocês queriam, gostassem que eu falasse aqui no podcast, ok? Que eu terei todo o gosto, lá está, este é assim um projeto mesmo de abertura com vocês, de maior contacto com vocês, para vocês me conhecerem também, e também de vocês darem um bocadinho de ideias que vocês gostassem que eu falasse. Obviamente, se a minha alma sentir que realmente é um tópico que poderá ser falado. E também queria deixar aqui um convite para vocês deixarem nos vossos comentários se vocês já despertaram, em que processo foi. Portanto, darem um bocadinho também o vosso processo, a vossa jornada aqui nos comentários, que eu terei todo o gosto em, 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 um, em descobrir, em saber. Se entretanto tiveres alguma vergonha em partilhar, podes me enviar mensagem privada que eu terei todo o gosto. Portanto, meus amores, muito obrigada por me ouvirem. Eu espero que gostem, que estejam receptivos para mais episódios e que vos faça sentido. Se entretanto sentirem, podem partilhar com os vossos amigos, com os vossos familiares. E mais uma vez, gratidão.